Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Amém. Prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos, cultuando o nosso Deus e com a oportunidade de trazer a reflexão da parte do Senhor nesta manhã. Nosso pastor Samuel está aí no período de férias, de 15 dias, estará voltando, acho que acredito, a próxima semana, para os próximos dias aí, estejamos orando por ele. Ele esteve conosco na sexta-feira, na confraternização do corpo diaconal, e reforçou os pedidos de orações por sua esposa e por ele, por sua saúde física. Então, estejamos orando por nosso pastor, presidente, nosso pastor Samuel. Nós estamos no mês da música, mês de novembro, e os temas são voltados aí, como tem sido avisado aí todos os domingos, para essa área de adoração, de louvor, as características de um verdadeiro adorador. Foi pregado domingo à noite. E o texto de hoje, da manhã, para agora pela manhã, é o texto de Tiago. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Está no boletim aí, o texto, que é Tiago, capítulo 3, os versos 9 e 10. Eu gostaria que você abrisse suas Bíblias, ou sua Bíblia. Nada contra o aparelho celular, o tablet, mas eu amo ouvir as Bíblias sendo folheadas. Se tem um barulho que pode fazer à vontade na igreja, fazer barulho de Bíblia sendo folheada, pode fazer, eu prometo que não vou reclamar. Eu deixo o seu celular para urgência, para emergência, mas ande com sua Bíblia. Se tiver faltando Bíblia, nos procura após o culto que a gente vai remediar isso aí. Folheie sua Bíblia à vontade, nós vamos usar alguns textos aqui, palavra de Deus. O primeiro dele, Tiago, capítulo 3, eu vou pegar o versículo 8, irmãos. Versos 8 ao 10. A língua, porém, nenhum dos homens, se a versão revista e atualizada, Ara? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Amém? Obrigado, Deus, mais uma vez, pela leitura da Tua Palavra, porção da Tua Palavra. Abre nossas mentes e corações para compreendê-la e nos dá a coragem para aplicá-la no nosso dia a dia, como servos Teus e adoradores. Nós Te oramos, no nome de Jesus. Amém, irmãos. Isso é um texto daqueles que nos causa um certo arrepio quando nós lemos. Tem alguns textos na Bíblia que são assim, Esse aqui é um deles, quando você lê esse texto de Tiago. E aí eu recebi essa incumbência de trazer essa palavra sobre esse texto, sobre esse assunto, sobre a língua, E já nasce aquela expectativa aí do que é que vai ser dito. Não sei se alguém está pensando assim, e agora, O que é que vem por aí, Eu pensei até em fazer uma lista, quando eu soube que pregaria sobre isso. Uma lista de pessoas, de nomes e de coisas que nós costumamos ouvir. Eu digo, eu vou descascar, Vou descascar no domingo 23 pela manhã, uma lista de nomes assim. E vou apontar aí o que se tem dito, o que se tem feito com a língua. Vou aproveitar essa oportunidade que me deram. Deram porque quiseram dar, Então, vou aproveitar. Mas eu não vim para isso hoje pela manhã para fazer isso, não, irmão. Pode ficar sossegado, eu não vim para isso. Não farei isso. Por alguns motivos. Primeiro porque eu aprendi com o apóstolo Paulo a olhar para mim mesmo como o principal dos pecadores. Então, toda vez que eu pensava em começar a escrever uma lista, o primeiro nome que vinha à minha mente era o meu próprio nome. Aí eu desisti de fazer a lista, Era sempre o meu próprio nome que vinha o primeiro da lista, então disse, deixa essa coisa de lista para lá, eu não vou fazer essa lista, não. Então, eu aprendi com Paulo que nós devemos olhar primeiro para nós, antes de olhar para qualquer uma outra pessoa. Por isso eu não vim hoje de manhã para isso, para fazer uma lista aqui com possíveis nomes ou pecados, não só aqui, mas ao longo da minha vida como vivência em igreja, E em segundo lugar, porque eu vivi algum tempo suficiente já, embora não seja de
não tenha tantos anos como alguns já têm aqui de vivência, mas já vivi suficiente, somente dentro de igreja, para chegar à conclusão de que não há nada em mim, poder algum em mim, para que das minhas próprias palavras possam produzir mudança na vida de alguém. Eu já passei dessa fase de acreditar que aquilo que eu falo aqui, seja gritando aqui no púlpito, ou falando, gesticulando demais, possa causar algum impacto, alguma mudança profunda no coração de alguém. Então, porque isso não compete a mim, compete ao Espírito Santo. Então, não cabe a mim fazer esse tipo de coisa aqui, fazer lista com nomes, com pecados, com coisas que não deveriam ser ditas e são ditas, não cabe a mim. É o Espírito Santo que fala com cada um no seu coração. O poder vem dele, não está em mim. Portanto, é mais um motivo pelo qual eu desisti de fazer essa lista aí, né? E um terceiro motivo é porque é uma questão de fidelidade com o texto. Quando nós lemos textos bíblicos, eu creio que a primeira intenção nossa é buscarmos qual era o propósito, qual era a intenção do autor, quando ele, inspirado por Deus, registrou as palavras que chegaram até nós, nisso que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Qual era a intenção última de Tiago, quando escreveu essas palavras? As palavras em si, alguém já disse que pode-se afirmar qualquer tese, ou pode-se defender qualquer coisa usando a Bíblia. Alguém já disse isso aí. Você pode defender o que você quiser na sua vida usando a palavra de Deus, desde que você manipule do jeito que você quiser manipular, sem buscar de fato qual era a intenção do autor a escrever o que ele escreveu. Quem já assistiu aí, eu não sei se todos assistiram, quem não assistiu, é um bom filme para assistir, o filme O Livro de Eli, né, com o famoso livro de Eli com Denzel Washington, né, que é o dono da cidade lá, que sobrara num tempo pós-apocalíptico lá, passa a vida em busca de encontrar o único exemplar que sobrou, que restou da Bíblia. E ele não tinha nada de crente, mas ele queria a Bíblia porque ele disse que aquele livro tinha palavras poderosas e ele poderia com a Bíblia manipular as pessoas com aquilo que estava dito, escrito nesse livro. Ele passa o filme em busca desse livro, o livro de Eli, finalmente a Bíblia Sagrada. Então, quando me chega um texto desse, nós devemos conversar com ele e procurar qual era de fato a intenção por trás das palavras do autor. E qual é a intenção aqui então por trás dessas palavras de Tiago? Esse Tiago aqui nós sabemos bem, é o irmão do Senhor, irmão de Jesus, filho de Maria, um dos irmãos do Senhor. É o líder de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, conhecido por sua praticidade. Tiago não dá muitas voltas, não tem muito tempo a perder. Tiago é muito prático e trata de muitos assuntos. Ele começa lá tratando de provações, de tentações, no capítulo 1. Ele fala da verdadeira e da falsa religião, visitar as viúvas, socorrer os órfãos. Ele fala sobre a sabedoria da terra e a sabedoria do alto, como está no capítulo 2, a partir do versículo 13. Fala das guerras e contendas que há entre nós. Tiago fala aquele famoso texto sobre a fé e as obras, no capítulo 2, versículo 14 em diante. Fé e obras, que a fé sem obras é morta em si mesma, como o corpo sem o espírito é morto. Tiago fala sobre a opressão advinda dos ricos em detrimento dos pobres. Tiago fala sobre Jó, fala sobre Elias. Aliás, Tiago, proporcionalmente falando, é um dos autores que mais citam as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus e os escritores do Antigo Testamento. Então, Tiago fala de muita coisa, porque ele escreve para os dispersos, né? Não escreve para uma igreja específica, escreve para os dispersos. Então, ele trata de muitos, em uma folha, 2 folhas, 3 folhas de sua carta, pequena carta. Ele aborda muitos temas de modo muito direto. E um desses temas é esse tema aí, que nós temos hoje como nosso tema, que é sobre a questão da língua, do uso da língua, que no final das contas não é da língua em si, mas das palavras. Do uso que nós fazemos das palavras. E há 2 coisas aqui nesse texto. A primeira é essa, qual é a intenção de Tiago ao escrever isso. E há uma outra coisa que se nós analisarmos com bastante sinceridade esse capítulo 3 aqui, nós não podemos negar que, embora sejam duras essas palavras de Tiago para muitos de nós, elas não há nelas nenhuma inverdade. Quando eu leio aqui, por exemplo, o capítulo 3, aí o versículo 2, quando Tiago nos diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça no falar, este homem é perfeito. E aí eu tenho convicção de que não há nenhum entre nós aqui que possa dizer que esse versículo não é verdade, não seja verdade, a menos que haja alguém entre nós que nunca jamais cometer algum erro ou falar alguma coisa que não devia falar.
Até o próprio Tiago coloca-se entre aqueles que falam por vezes coisas que não devia falar, porque ele diz, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, inclusive nas palavras. Mas eu creio, como eu disse, que por trás das palavras, Tiago escreve como um pastor. Tiago escreve com um coração pastoral. E creio que no fundo, a intenção, o propósito de Tiago, não é apenas apontar dedo, não é apenas mexer em erros e em pecados, mas é sobretudo nos levar a uma reflexão e a pensar no uso que nós podemos fazer das palavras. Mesmo as mais duras exortações dos profetas, no fim das contas, nós vimos hoje aqui na escola dominical, temos estudado os profetas têm uma linguagem dura por vezes, mas mesmo as palavras mais duras dos profetas têm como último objetivo provocar mudança, reflexão, porque se fosse apenas para condenar, nós teríamos apenas os 3 primeiros capítulos da Bíblia, já estava suficiente. Criação e queda do homem. E aí nós teríamos a Bíblia com 3 capítulos. Do capítulo 3 em diante da Bíblia, o propósito de Deus é a história da redenção. Então, mesmo as mais duras palavras, como estas aqui do capítulo 3 de Tiago, que chama a língua de mal incontido, né, que pode incendiar um grande bosque aí, por trás dessas palavras duras de Tiago, há um coração de um pastor que quer nos levar a refletir sobre o fato de que eu posso usar as palavras como boca de Deus para ser bênção na vida dos outros. Veja o que Tiago diz, eu quero me prender a esse pequeno texto aí do versículo 10. Meus irmãos, não convém que isto seja dessa forma. Ele relata todo o mal que pode advir das nossas palavras, mas ele diz, do fundo do seu coração, os irmãos, e eu creio que ele escreve isso com a esperança de produzir mudanças, ele diz, não convém que seja assim. Esse tipo de coisa não convém a um convertido, a um crente, a um servo do Senhor. O servo do Senhor é aquele que foi santificado e que deve agora usar suas palavras como canal de bênção. Afinal de contas, o que é mais nobre? Destruir ou construir? Nós devemos fazer essa reflexão. Esse texto mexeu muito comigo, falou muito comigo, porque eu sei que frequentemente falo o que não devo falar. Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Eu sei que isso acontece comigo, mas eu escuto a voz de Tiago, ressoando no meu ouvido, dizendo a mim, não convém que seja assim. Não é conveniente mais. Isso é coisa de outrora. Vocês viviam assim antigamente, mas agora não convém que seja assim. E a Bíblia, ela nos traz relatos fantásticos sobre o poder das palavras. E eu quero abordar por essa ótica aí, essa visão positiva daquilo que nós podemos fazer com nossas palavras, para mudar situações as mais trágicas possíveis, situações que poderiam terminar em tragédias, em contendas, em conflitos, mas que se nós usarmos nossas palavras com sabedoria, no momento certo, da maneira correta, da forma correta, nós podemos produzir mudanças, mudar a vida de pessoas, mudar até a história. Há discursos que mudaram a história. Quem eu diga, Martin Luther King, com seus discursos, eu tenho um sonho, né? Que mudaram a história da humanidade. Palavras, quando bem usadas, quando bem proferidas. E eu volto a perguntar e a refletir com os irmãos, por que então abrir mão desse privilégio de usar minhas palavras como canal de bênção? Se Deus me deu isso, se a sua palavra me orienta a isso, por que usar palavras que não convêm? Irmãos, as nossas palavras são tão importantes que elas podem revelar quem nós somos de fato. Veja o que Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Você dá aquilo que você tem dentro de você. E é um desafio para nós amadurecer nesse sentido. Com o passar dos dias, com o passar dos anos, eu consegui responder hoje a uma determinada situação de modo diferente, como eu respondi há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, quando eu era menos maduro do que eu devo ser hoje. O autor de Hebreus diz isso, vocês já deveriam ser mestres devido ao tempo decorrido, mas ainda é preciso lhes ensinar os oráculos elementares da doutrina de Deus. Não convém que seja assim. Nas nossas palavras, a partir delas, ou elas provocarão, ou podem provocar, geralmente provocam, 2 reações nas pessoas com as quais nós convivemos. Uma delas é aquele tipo de reação que diz assim, e você é crente? Isso é um tipo de reação que geralmente
é provocada pelo modo como nós falamos, entre outras coisas, atitudes e outras coisas, mas sobretudo sobre como nós usamos nossas palavras. Às vezes a pessoa reage dessa forma: e você é crente? Mas há uma possibilidade, uma segunda possibilidade de as pessoas reagirem às nossas palavras dizendo assim: você é crente, não é? Às vezes as pessoas reagem assim, né? Você é crente, não é? Sai de uma frase exclamativa, né, negativa para uma exclamativa afirmativa, né? E na pergunta reconhecer, ela já pergunta reconhecendo que há algo diferente em nós por conta das nossas palavras. E aí eu quero usar, a Bíblia é recheada de exemplos de como pessoas usaram bem as palavras de forma conveniente. Os provérbios são lindos nesse sentido, né? São riquíssimos no sentido de nos ensinar como usar as palavras. Eu quero que você folheie, por isso que eu falei isso no início, folheie sua Bíblia e vá lá para 1 Samuel. Quero citar alguns exemplos aqui de como nossas palavras têm poder de transformar situações para a bênção. Irmãos, o grupo de pessoas que usam as palavras de maneira mal usadas, malditas, é muito grande. O nosso desafio é atravessar para o outro lado, o grupozinho menor, daquelas pessoas que usam a palavra com sabedoria, com sensatez, com sobriedade, usam as palavras com um bom propósito de mudar situações. Eu quero ler com vocês, abram suas Bíblias, por favor, 1 Samuel, no capítulo 25. É um capítulo extenso, nós não vamos ler o capítulo todo, mas é uma história interessantíssima aqui, capítulo 25 de 1 Samuel. Nós temos aqui 3 personagens principais, que é Davi, Nadab, Nabal e Abigail. O que é que se passa aqui nesse capítulo 25 de Samuel? Davi está nas suas andanças, nas suas fugas de Saul. Saul nós conhecemos como Saul perseguira Davi, com inveja de Davi. Sabia que Davi era ungido de Deus, Davi tinha sido ungido como rei de Israel, ainda não era rei, mas já tinha sido ungido. E Saul, com inveja, passa a perseguir Davi. Davi vive a vida, anos da sua vida, fugindo pelos montes e vales de Israel, da Palestina. E aqui está em mais um destes momentos. Davi nas suas fugas, vivendo a céu aberto aí, dormindo as noites a céu aberto, com um pequeno grupo de homens, 400 homens, um pouco mais. Ele chega a um determinado lugar, chamado de Carmelo, aí não é o Monte Carmelo, capítulo 25, versículo 2, de 1 Samuel. E ali encontra um grupo de homens, trabalhadores, servos de Nabal. Havia um homem em Maom, capítulo 25, verso 2, em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo. Este homem era rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosquiando as ovelhas no Carmelo. E Davi encontra os trabalhadores daquele homem no campo, e passa um tempo com aqueles homens, ajudando, protegendo com seus soldados dos perigos da noite, de possíveis ladrões, roubadores de animais. Davi passa um tempo ali com seus homens, protegendo os trabalhadores de Nabal, que era o senhor deles, é um homem rico. E aí chega um tempo de festa, de tosquia. Davi então manda um de seus servos, dos seus rapazes, a falar com Nabal, versículo 5, enviou 10 e lhes disse: vão até o Carmelo e falem com Nabal. Davi manda um recado para os 10 de seus homens, assim, falem com Nabal, digam a Nabal o que nós temos feito por ele, por vocês, como nós temos trabalhado por ele, protegido vocês, seu rebanho. Agora que é um tempo de festa, peça a Nabal que manda alguma coisa para nós. Nós estamos com fome, estamos com sede, passamos necessidade aqui a céu aberto. Envia um recado a Nabal, e aqueles homens vão até Nabal. Só que Nabal é um homem rude, Nabal é um homem grosso de palavras. E Nabal manda uma resposta dura para Davi, ao ouvir o pedido dos servos de Davi. A resposta está no versículo 10, quando Nabal responde assim: aos moços de Davi respondeu Nabal: quem é esse tal de Davi? Quem é esse filho de Jessé? São muitos os que hoje fogem do seu senhor. Por acaso tomaria eu do meu pão e da minha água e das carnes das minhas reses e que degolei para os meus tosqueadores e o daria a um homem que não sei nem de onde é que vem? Essa é a resposta que Nabal dá aos homens para que levem a Davi. Em resposta à busca de pedido de socorro de Davi, Nabal responde dessa forma aí: eu não sei nem quem é Davi. Quem é esse tal de Davi, que eu nem conheço? Vocês acham mesmo que eu vou tirar do que é meu e vou dar a alguém que não sei nem de onde é que vem? Essa é a resposta que ele manda. E aí um dos homens escuta essa resposta e sabe qual vai ser o resultado disso. Os rapazes de Davi voltam a Davi, contam a resposta de Nabal a Davi. Davi se ira
Davi fica irado com a resposta. E Davi faz planos para matar a Nabal, exterminar seus homens, homens e meninos. Davi disse: não deixarei um vivo. Então veja, nós temos por um lado um homem rude e grosso. Nós temos agora do outro lado um homem irado, que é o rei Davi. Pelo que disse Davi no versículo 13 aos seus homens: cada um prepare a sua espada, cada um cinja a sua espada, e também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Veja o versículo 21. Ora Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este homem possui no deserto. De nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence, e ele me pagou mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprover aos inimigos de Davi, se eu deixar até o amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Há uma versão que diz até os meninos, matarei homens e meninos, disse Davi. Então o cenário está montado, irmão. É um cenário de guerra. Cenário que se aparece, se apresenta um cenário de carnificina. Vai haver uma matança. Davi se ira no seu coração, em resposta ao homem rude que era Nabal. Mas aí, entre Nabal e Davi, existe uma mulher, chamada Abigail. E aí o versículo 3 do capítulo 25 diz assim: Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, embora Nabal fosse duro e maligno. Aí nesse cenário de guerra, existe uma mulher chamada Abigail, uma mulher sóbria, sensata. Ela fica sabendo, os moços vão dizer a Abigail: olha, vai haver uma matança, porque teu servo Rude respondeu assim, assim, assim a Davi. Davi planeja matar, Davi está vindo. E aí Abigail diz aos homens: preparem-me um animal, eu irei até Davi, prepare alguns alimentos, irei encontrar-me com Davi. Ela vai em direção a Davi. O texto segue dizendo como ela vai à procura de Davi. O versículo 23: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinou-se até a terra, lançou-se-lhe aos pés e disse. De um lado o homem grosso, rude, do outro o homem irado, no meio a mulher sensata, que sabe usar suas palavras. E ela disse a Davi: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite que a tua serva fale contigo e ouça as palavras da tua serva. E aí Abigail vai interceder, fala com Davi: Davi, não faz isso não, esquece Nabal. Nabal é homem grosso, é homem duro, faz isso não, Davi, que a culpa de Nabal caia sobre mim. Tu serás um dia rei sobre Israel, que você não carregue sobre você sangue inocente. Não estamos em guerra, não é justo matar. Esquece Nabal, Davi. Lembre-se que Deus lhe ungiu e você será rei um dia em Israel, como segue o texto. E o resultado nós vemos aí no versículo 32, o resultado das palavras de Abigail. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer esse mal, se tu não te apressaras, se tu não vieras a meu encontro, não falares comigo, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem sequer um do sexo masculino. O versículo 33, na versão Almeida do século 21, diz assim: bendito seja o teu conselho, disse Davi. Bendito sejam as tuas palavras, porque se você não tivesse vindo, se você não tivesse falado, até de manhã não restaria um só do sexo masculino, a família de Nabal. Há um provérbio que diz assim: a palavra dura desperta a ira, mas a palavra branda acalma o furor. As palavras de Abigail acalmaram o coração de Davi, evitou uma tragédia. E quantas vezes nós vivemos assim nesse cenário, irmãos? Abigail se antecipa para evitar que uma guerra aconteça. E às vezes chega aos nossos ouvidos esse tipo de coisa. Nós tomamos conhecimento de que há um que está irado contra outro.
de que há um que está em desentendimento com o outro, e essas coisas chegam aos nossos ouvidos, mas nós simplesmente calamos, nós não tomamos nenhuma atitude, nós não nos antecipamos, nós não procuramos procurar uma das partes, assim, ó, faz isso não, perdoa, releva isso, para que a guerra nem comece, evitar o começo da guerra. Há muitas coisas que poderiam ser evitadas no nosso meio, se nós tivéssemos essa coragem de abrir as nossas bocas, de tomar uma posição, de buscar uma das partes, e dizer assim, acalma teu coração, não vale a pena fazer isso, deixa fulano de mão, ora por ele, perdoa-lhe o pecado, que a culpa dele caia sobre mim, como disse Abigail. E é interessante a gente perceber o ambiente que Abigail vivia. Veja só, voltando ao versículo 3, ela diz que o Nabal era um homem duro e maligno, mas ainda assim Abigail, sua mulher, que vivia como esse homem duro e maligno, conseguiu manter seu coração sóbrio, sensato, amolecido, não endureceu seu coração. E há pessoas que passam por isso. Nós corremos esse risco todos os dias, de deixar que as circunstâncias endureçam o nosso coração. Há pessoas que há um tempo atrás eram pessoas de bom coração, pessoas que mediavam contendas, conflitos, mas já ouviram tanto, conviveram tanto tempo com pessoas rudes, seja no casamento, seja na sua família, seja no local de trabalho. Às vezes nós ouvimos tanto, nós convivemos com pessoas assim, rudes e malignas, que o nosso coração se esfria. Nós perdemos a alma seca dentro de nós. Nós passamos a pensar que já não vale mais a pena, deixa que eles se agarrem, deixa que eles briguem, não tem nada a ver com isso. Nós fomos tão magoados tantas vezes, nós corremos esse risco. E o que nós temos que pedir a Deus é que nosso coração jamais chegue nesse estado de endurecimento, de entorpecimento, enrijecimento, de frieza, de morte. Quando a alma morre, seca, mesmo nós estamos vivos, é quando nós deixamos de nos importar com o que vai acontecer. Poderíamos interferir e evitar, mas não é problema meu. Há uma frase que se costuma dizer, horrível: seus problemas são seus problemas. E infelizmente isso às vezes parte da boca de cristãos. Seus problemas são seus problemas, eu já tenho um problema demais, deixe que eles se agarrem. Abigail era mulher sensata, e em meio à guerra soube usar suas palavras para evitar que uma guerra iniciasse. E aí eu quero passar para um outro texto, ainda aqui em Samuel. Volte um pouquinho sua Bíblia aí, no capítulo 15. Capítulo 14 de 1 Samuel ainda. É uma outra história, uma outra narrativa, que mostra também, mais uma vez, se lá as palavras sóbrias e sensatas de Abigail conseguiu evitar com que a guerra começasse. Aqui, nesse relato, nós estamos no meio de uma guerra, mas que mais uma vez o seu rumo é definido a partir de palavras de alguém que teve coragem de levantar sua voz e dizer: acabe com isso. O contexto aqui é daquela velha antiga luta entre os filisteus e o povo de Israel. Saul era rei de Israel, e os filisteus, no capítulo 13, resistem a isso. Estão prontos para atacar os filhos de Israel. Saul fica apavorado, não consegue esperar a chegada de Samuel, oferece holocausto. Deus reprova, é pecado fazer isso. Não competia Saul como rei oferecer holocausto. Ele o faz. Samuel chega, repreende a Saul, e lá estão os filisteus prontos a atacar o povo de Israel. Jonatas, capítulo 14 aí, filho de Saul, resolve ele e seu escudeiro atacar o acampamento de Israel à noite. Ataca o acampamento de Israel, mata alguns dos filisteus, ganha uma primeira batalha, vai relatando no capítulo 14, mas aí a guerra não foi ganha ainda, apenas uma batalha, a guerra continua, e Saul, no versículo 24, a partir do versículo 24 do capítulo 14 de 1 Samuel, Saul faz um voto impensado aqui ao Senhor. De maneira impensada, Saul diz assim a seu povo, ao seu exército, aos seus homens: até, eu vou parafrasear aqui, até que nós destruamos o último dos nossos inimigos, ninguém come. Aí dito, versículo 24, estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes do anoitecer, para que me envigue de meus inimigos,
pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Saul faz esse voto aí e conjura o povo sob maldição. Ninguém come, até que nós destruamos o último dos nossos inimigos. Mas aí Jonathan não estava lá. Jonathan tinha saído para atacar o acampamento filisteus à noite dos filisteus. Não toma conhecimento dessa notícia, dessa conjuração do rei. Jonathan não fica sabendo disso. Jonathan está inocente na história. Veja o versículo 27 aí. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurar o povo. Jonatas não ouviu isso. E o texto vai dizer que Jonatas, sem saber de nada, pega um favo de mel, versículo 25. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Jonatas não está sabendo nada do que foi dito pelo rei. Ele pega, continuando no versículo 27, estendeu Jonatas a ponta da vara que tinha na mão, molhou o favo de mel e levantando a mão à boca, tornara a brilhar os seus olhos. Jonatas tinha pelejado, não sabia da conjuração do rei. Jonatas pega um favo de mel, prova, recupera suas forças. E aí o povo diz: olha, Jonatas, tem um problema aí. O teu pai fez um voto sob maldição, que ninguém deveria comer antes de matar o último dos seus inimigos. Aí Jonatas disse: eu não sabia desse voto. Meu pai fez loucura em Israel, porque se nós comermos, nós ficaremos mais fortes e a batalha será vencida com mais facilidade. Eu não tomei conhecimento disto. Aí o texto segue, e nós chegamos no versículo 36, quando Saul planeja atacar novamente o acampamento filisteu. O versículo 37 diz que lá havia um sacerdote de Deus. O sacerdote diz assim: vamos consultar o Senhor, se nós devemos de fato subir contra os filisteus. Naquela noite, diz o texto, versículo 27, que o Senhor nada respondeu a Saul. Final do 27 aí, porém, aquele dia, Deus não lhe respondeu. Saul havia pecado. O motivo de Deus não responder a Saul é porque ele havia pecado no capítulo 13, está registrado, e voltaria a pecar no capítulo 15. O 14 está no meio desses dois pecados de Saul que racharam o reino, que tomaram o reino da mão de Saul. Capítulo 13 e capítulo 15 são os pecados de Saul. Capítulo 14 está no meio deles. Era o pecado de Saul que fizeram com que Deus se calasse. Mas Saul não aceita isso. Saul busca algum culpado. E Saul começa a lançar sorte. Seguindo o texto, começa a lançar sorte para achar quem foi o culpado, porque Deus não havia respondido, sendo que o culpado era ele. Era o próprio Saul. E ele vai lançando sorte, e diz que a sorte cai sobre Jonatas. Versículo 43. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. Jonatas lhe disse: então somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto a morrer. Então disse Saul, versículo 44, Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Mas Jonatas não tinha culpa, irmão. Jonatas estava inocente na história. E aí morreria Jonatas, mesmo inocente? Sim, ele morreria nas mãos do seu próprio pai, do rei Saul. Exceto se houvesse entre eles alguém com coragem para abrir sua boca e dizer assim: está errado. Está certo? Não. Jonatas não tem culpa. Se não tivesse surgido nenhuma voz, se todos ficassem olhando, temendo ao rei, afinal ele é o rei, Jonatas teria morrido naquela noite. Até que alguém do povo não suporta ver aquela injustiça diante dele ali. Aí o versículo 45 diz assim: porém, o povo lhe disse: morrerá Jonatas. Será que é certo matar Jonatas? Jonatas que efetuou tão grande salvação? Não, isso não deve acontecer. Tão certo como vive o Senhor, não lhe cairá no chão um só cabelo da cabeça, pois foi Deus quem agiu por meio dele. Dessa forma, o povo salvou a Jonatas, para que ele não morresse. Se lá uma guerra foi evitada, aqui o que se evita é uma injustiça. Não era justo Jonatas morrer. Jonatas não tinha culpa. Mas mais uma vez, alguém precisou falar, ter coragem. E às vezes, a injustiça está ocorrendo bem aqui na nossa frente, diante de nós. Nós sabemos que não está certo, sabemos que é injusto, sabemos que a pessoa é inocente, mas nos calamos, seja por qual motivo for. Não sei, às vezes, talvez, medo de perder uma posição. Às vezes nós temos medo de ficar mal visto por alguém na igreja, ou em casa, na família.
E nós preferimos nos calar. E vemos o inocente sendo punido bem diante dos nossos olhos. Mas nos calamos e não falamos. E mais uma vez eu escuto a voz de Tiago me dizer: não convém que seja assim. Use as suas palavras, use a sua boca para evitar injustiça. Tenha coragem. Ah, mas eu vou ficar queimado com os outros. Fique queimado com quem tiver que ser queimado, irmãos. Ah, mas eu vou ser excluído do grupo se eu falar isso em favor de fulano. Eu sei que ele não fez nada de errado, eu sei que ele é inocente, mas eu não vou ficar calado na minha. Por que é que será que Jesus morreu, foi morto? Jesus disse: o mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque eu testifico contra ele. Eu digo-lhes a verdade, e o mundo não suporta a verdade. E aí, nós vemos aqui uma injustiça não acontecer porque alguém manifestou-se, levantou-se e disse: não, isso não é justo. Jonas não merece esse fim. Que Deus nos dê essa ousadia, irmãos, como filhos de Deus, para usar nossa língua para isso. Para nos manifestarmos e dizer assim: está certo não, meu irmão, me perdoe, mas isso está errado. E aqui eu não estou pregando rebeldia contra ninguém, rebelião contra ninguém, que ninguém se levante contra líder, que ninguém levante contra ministro, contra ninguém, mas que se fale do momento certo, de maneira sóbria, justa. Procure o lugar certo, o momento certo, mas fale, meu irmão. Use suas palavras para evitar injustiça, que a justiça aconteça. Faça como aconteceu aqui, senão Jonas, do contrário, Jonas teria morrido. E há muita gente morrendo dentro de nós, se não fisicamente, mas há muita gente morta por dentro, de tanto que já foi injustiçado na vida. Nós poderíamos ter evitado algumas dessas injustiças e nos calamos, porque isso traz um peso sobre nós, sobre quem se levanta. E Deus nos deu ousadia para usar as nossas palavras quando necessário para isso, para evitar que uma guerra se inicie, para evitar que uma injustiça seja cometida. O último exemplo que eu quero citar é ainda no livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 2. Capítulo 2, 2 Samuel. Aqui o tempo passou, Saul morrera, suicidara, final de 1 Samuel, começo de 2 Samuel. Davi assume a parte do reino, primeira vez que o reino é dividido, o reino de Israel. Diz o capítulo 2 de 2 Samuel que Davi é feito rei em Hebrom. Davi reina em Judá, está dito no capítulo 2 aí. Uma parte do povo de Israel segue a Davi, mas uma outra parte segue ainda a família de Saul. Há um filho de Saul para reinar, e o general de Saul, Abner, faz com que esse filho se torne rei, seja ungido rei sobre Israel, sobre a outra parte do povo de Israel. Davi é ungido rei em Hebrom, versículo 8 do capítulo 2 de 2 Samuel. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Esbocete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim, sobre todo Israel. Era da idade de 40 anos quando assumiu o reinado. O cenário é esse: nós temos Davi reinando sobre Judá em Hebrom, e temos Saul, e a guerra continua entre os descendentes de Saul e os descendentes, aqueles que seguiram a Davi, os seus generais, os seus homens mais fortes do exército. E inicia-se uma guerra aí entre os filhos, uma batalha entre Israel, os seguidores de Davi, os seguidores de Saul, representando por seu filho Esbocete. Diz o versículo 15 aí, que houve uma batalha, uma primeira batalha, e 24 foram mortos. 24 homens morreram, 12 de cada lado. Morreram naquele dia, naquela noite. Versículos 15 e 16. A peleja aconteceu e 24 pessoas morreram, perderam sua vida. Versículo 17 diz: seguiu crua a peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Mas aí havia 3 homens da parte de Davi que não ficaram contentes com aquela derrota da família de Saul. Eram 3 irmãos, está aí no versículo 18 e 19. Versículo 18, 3 irmãos, Joabe, Abissai e Azael. Eles não contentaram-se com a batalha, com a derrota de Saul, queriam matar Abner, perdão. E um deles, chamado Azael, começa a perseguir a Abner. Versículo 19, Azael perseguiu a Abner. Abner fugia e Azael corria atrás de Abner. Abner fugindo, não queria mais confronto, e Azael corre atrás dele. Versículo 21, então lhe disse Abner: desvia-te de trás de mim.
Sai para a esquerda ou para a direita. Versículo 22. Então Abner tornou-lhe a dizer: desvia-te, Asael, para de me perseguir. Chega de matança por hoje. Eu não quero ferir-te. Mas Asael continua a perseguir a Abner. E o versículo 22 nos dá conta de que Abner, por fim, sem outra opção, fere no abdômen a Asael e este morre. Aí os dois irmãos de Asael, Joabe e Abissai, começam a perseguir a Abner e querem vingar o irmão. Aqui nós estamos no meio de uma guerra, já há uma guerra instalada aqui. Lá estava uma guerra para começar, aqui há uma guerra instalada. Joabe, versículo 24, Joabe e Abissai perseguem a Abner. Querem continuar a peleja, a guerra, a matança. Aí o versículo 26 é esse que eu quero destacar, os versículos 26 e 27. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Versículo 27, respondeu Joabe: tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, se você não tivesse falado, Abner, somente amanhã de manhã, nós cessaríamos de perseguir cada um a seu irmão. A guerra estava armada, mas Abner diz assim: Joabe, pare, Joabe. Até quando irmão perseguirá irmão? São todos israelitas. Abner era mais justo do que Joabe. Joabe era traiçoeiro. Tornou general de Davi, mas era traiçoeiro. Abner era mais justo do que Joabe. Joabe, por fim, vai matar Abner. A traição. Mas aqui Abner grita para Joabe e diz: pare de perseguir seu irmão. E Joabe diz: eu vou dizer uma coisa a você, Abner. Se você não tivesse falado, nós só pararíamos quando matássemos o último dos nossos inimigos, nossos irmãos, se você não tivesse falado. E aqui mais uma vez chamamos a atenção à importância de alguém falar, para que a contenda cesse, para que a guerra se acabe. Lá é para não começar, aqui é para parar. Aqui já começou. Lá eu tenho que falar para que me antecipar como Abigail, para que a contenda não comece. Aqui eu já estou no meio da guerra, o conflito, o desentendimento entre irmãos, família, igreja, onde quer que seja. Mas mesmo no meio da guerra já instalada, é possível que uma voz de sobriedade se erga e diga assim: tá bom, já chega por hoje, vamos parar em nome de Jesus, parem com isso, vem cá, vamos conversar. Mais uma vez, Provérbios diz: palavra dura separa os maiores amigos. Uma palavra dura separa os maiores amigos, mas pela palavra branda as intrigas cessam. Palavra branda, as intrigas cessam. E nós temos esse privilégio. Por isso que eu pergunto a mim: como é que nós somos capazes de passar tanto tempo na nossa vida usando nossa boca para destruir, para derrubar, para amargurar as pessoas, se eu posso, seguindo o exemplo daquele a quem chamo de mestre, usar minhas palavras como canal de bênção, para apaziguar em meus conflitos, para dizer assim: olha, eu sei que aconteceu isso, eu sei que fulano fez isso, mas vamos parar, já deu. Somos irmãos. Rua Púlcro de Assunção 840, é uma igreja só, não há duas igrejas aqui. Aqui só tem uma igreja. Então vamos parar com isso aí, já deu, em nome de Jesus. E orar a Deus para que a outra parte reconheça e diga assim: se você não tivesse falado de fato, meu irmão, isso nunca cessaria. E que a outra parte diga assim: louvado seja Deus porque você falou. Louvado seja Deus porque Deus usou a tua vida para que a contenda se acabasse, encerrasse. Ah, meu irmão, que coisa nobre é essa? Vamos buscar isso em nome de Jesus. Enquanto temos vida, Deus nos dá essa oportunidade. Vamos dar nossas palavras como usou Jesus. A Bíblia nos dá conta de que certa vez os fariseus mandaram soldados para prender Jesus. Vai prender aquele homem.
e tragam-no para nós, preso. Os soldados vão, aí eles esperam encontrar um rebelde falando contra Roma, falando contra os fariseus, falando com o que quer que seja. Eles escutam Jesus proferindo dos seus grandes discursos, dizendo a mim assim: todo aquele que vem a mim e que tem sede, e que vem a mim e que bebe da água que eu lhe dou, do seu interior fluirão rios de água viva. E os soldados estão ali ouvindo palavras de graça de Jesus. Eles vão para prender Jesus, mas quando chegam lá, pensando na sua mente que vão encontrar um homem rebelde, amargurado, irado, encontram um homem que fala palavras de graça, de salvação, e aqueles soldados são tocados no seu interior, porque eles voltam sem Jesus. Aí os que vieram dizem assim: cadê o homem? Por que não o trouxestes? Aí os soldados respondem: porque ninguém jamais falou como este homem. Você não quer falar como Jesus? Eu tenho para mim que eu vou morrer no final da minha vida. Bem, eu acho que eu vou morrer mudo. E o provérbio diz assim: até o louco, quando fica em silêncio, é tido por sábio. Nós falamos demais. Às vezes nós falamos demais, além do que precisamos falar. Nós precisamos falar menos e falar de maneira mais sábia. Quanto mais falamos, mais erramos. Eu sei isso por mim. Quanto mais eu falo, mais eu erro. Nós temos que pensar antes de falar. O sensato medita nas suas palavras, diz o Provérbios. Nós precisamos pensar, refletir antes de falar. Agora, como é que eu consigo me tornar uma pessoa que use minhas palavras de forma conveniente, como diz Tiago, como convém? Eu não consigo isso de mim mesmo. É preciso que nós supliquemos a Deus, supliquemos ao Espírito Santo todos os dias. E eu costumo dizer isso, vou dizer de novo: isso é muito seu, isso é muito pessoal, isso é muito meu. Eu preciso pedir isso a Deus, piedade todos os dias. Orar a Deus: Senhor, dá-me palavra de sabedoria, para que eu possa falar, para que possa da minha boca sair palavras que cessem contendas, que cessem intrigas, que acabem com injustiça. É preciso que antes eu me encha dessa palavra, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, como está em Colossenses. Como está dito nos Salmos: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É preciso que eu esteja cheio dessa palavra, medite nessas palavras, alimente dessa palavra, como Deus disse ao profeta: coma esta palavra, come o livro. Óbvio que não literalmente, mas come, alimente essa palavra do Senhor, porque quanto mais cheio da sua palavra, mais palavras de Deus sairão das nossas bocas, palavras de bênção. É dito a respeito de John Bunyan, o autor do Peregrino, que se cortassem-lhe os pulsos, ao invés de sair sangue, sairiam versículos. Diziam: cortem os pulsos de John Bunyan e sairão versículos de seus pulsos, de tanto que ele se alimentava da palavra de Deus. É dito que se você começasse com ele, de cada 10 palavras, 9 era da Bíblia. Nas conversações mais simples, ele sempre estava citando um versículo. A palavra de Deus era alguém cheio da palavra. Somente quando eu for alguém cheio da palavra, eu poderei então colocar para fora aquilo que está no meu coração. Que seja a palavra de Deus, palavra de bênção, palavra que levante, palavra que console. É disso que nós precisamos. As palavras machucam muito. Palavras podem matar pessoas. Eu sei que muitos de nós já foram machucados com palavras. Eu já fui muito machucado com palavras. Nós machucamos, mas nenhum de nós é totalmente vítima. Nós somos machucados, também machucamos com palavras. Então eu queria que nesta manhã nós saíssemos daqui com essa reflexão: se eu posso usar as minhas palavras como canal de bênção, não para colocar gasolina, combustível na fogueira, mas para apagar o fogo, cessar contendas. No meio daquele vozerio todo, daquela gritaria, alguém falar de forma mansa, suave, como Jesus falava. Falar como Jesus falava. Encher-se da palavra do Mestre, para que Deus nos dê, ou melhor, Ele já deu isso, para que nós usemos desse prazer, desse privilégio, de usar as nossas palavras como convém. O irmão João, sabe quem é irmão João, né? Irmão João, sabe quem é irmão João? Irmão João, ele passou por um incidentezinho no acampamento, no ano passado, né? Esse ano. E aí ele passou um tempo sem vir à igreja, né, irmão João? A igreja visitou o irmão João algumas vezes, e aí por fim o irmão João voltou.
ele veio aqui à igreja um domingo à noite, né? Deu um jeito lá de vir de Uber. E chegou aqui no culto à noite. Acho que eram 5 para 6, o irmão João entrou por aquelas portas ali. Eu fui lá falar com o irmão João, apertar a mão do irmão João. Ô, meu irmão, prazer em lhe encontrar. Aí o irmão João disse a mim assim: ô, meu amigo, a sua amizade é muito valiosa para mim. Pense, meu irmão. Mais do que qualquer título, do que qualquer posição, do que qualquer cargo. Essas palavras do irmão João estão gravadas no meu coração até hoje. A sua amizade é muito valiosa para mim. Ele disse a mim, irmão João, para mim. Por que ele disse isso para mim, pelo amor de Deus? A sua amizade é muito valiosa para mim. São essas palavras que nós precisamos ouvir. São as palavras que nós precisamos dizer. Você é valioso para mim, meu irmão. Eu me preocupo com você. Eu orei por você nesta noite. Orei por sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Que levante você e o faça continuar seguindo nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.